Minha mãe começou a ter uns esquecimentos estranhos, e no início a gente não deu muita bola. Era uma palavrinha aqui, uma pergunta repetida ali, um olhar perdido no meio da conversa. Coisas que a gente costumava dizer que eram normais da idade. Mas com o passar dos dias, aquele sentimento de preocupação foi crescendo dentro de mim. Eu percebia ela mais devagar, como se estivesse presa numa espécie de neblina, e essa neblina parecia engrossar a cada manhã. Não era só distração. Era como se ela estivesse pouco a pouco se afastando da realidade. E o pior medo apareceu. Será que era Alzheimer? Será que estávamos começando um caminho sem volta? Fomos ao médico, claro, mas a resposta foi vaga. Nada grave, segundo ele, mas também nenhuma solução. Vamos observar, ele disse. Só que dentro de casa a coisa estava longe de ser normal. Minha mãe sempre foi afiada, esperta, daquelas que têm a resposta na ponta da língua. E agora ela estava ali, apagada, sem brilho. Foi aí que começamos a busca. Não por uma cura milagrosa, mas por algo, qualquer coisa que pudesse ajudar. E nessa procura encontramos uma combinação de vitaminas que, com o tempo, trouxe mudanças que a gente nem esperava. Não estou aqui para dar receita mágica, nem para substituir médico. Esse vídeo é um relato sincero da nossa vivência. Quero dividir isso com você, porque pode ser que ajude alguém aí do outro lado. Vou contar tudo. Quais vitaminas usamos, como descobrimos, e o que mudou no dia a dia dela. Se puder, fica comigo até o final. Vai que essa informação também serve para você, para sua mãe, para o seu pai. Ah, e me conta nos comentários, quantos anos tem sua mãe? E de que lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo? Tudo começou com coisinhas pequenas, quase imperceptíveis. Um dia, ela esqueceu a torneira do gás aberta. No outro, colocou o celular dentro do congelador. A gente riu, brincou, falou coisas da idade, mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples. Depois vieram os esquecimentos mais delicados. Datas especiais, nomes de pessoas próximas. Um dia estávamos vendo um filme e ela me perguntou, como é o nome daquele negócio que faz arroz? Ela queria dizer panela, mas não conseguia lembrar. Nesse momento, senti um aperto no peito. A partir daí, vieram as mudanças de humor. Mamãe sempre foi calma, doce, mas começou a se irritar por bobagens. Uma vez me respondeu com grosseria só porque não achava a bolsa, que estava bem ali na frente dela. Quando apontei, ela baixou os olhos e murmurou, "Tô só cansada." Mas não era cansaço, era medo. O medo de estar perdendo o controle. Um dos momentos mais difíceis foi quando ela me ligou desesperada. Não sei onde tô. Tinha descido do ônibus uma parada antes e não sabia como voltar. Quando cheguei, estava sentada num banco, olhando para o chão, como uma criança perdida. Me abraçou forte, sem dizer nada. E o mais duro de tudo, ela não queria falar sobre isso. Sempre que a gente tentava conversar, ela negava. Não exagera, todo mundo esquece as coisas. Eu tô bem. Eu me sentia impotente. Queria ajudar, mas não sabia como. A cada novo esquecimento, meu coração apertava mais. Um dia comum de manhã, ela parou no meio da cozinha, com uma colher na mão, e me olhou como se não soubesse o que estávamos fazendo. "O que a gente está fazendo?" perguntou. E não era com tom de brincadeira. Era sério, doído. Eu sorri para tranquilizá-la, mas por dentro estava em pedaços. Foi ali que decidi. Eu precisava fazer algo. Não dava mais para esperar. Marcamos consulta com o médico. Exames, perguntas de rotina, testes de memória. No final ele disse, está tudo dentro do esperado para alguém acima dos 70. Mas eu sabia que aquilo não era normal para ela. Continuamos investigando. Fizeram tomografia, exames mais detalhados com uma geriatra. E de novo nada conclusivo. Talvez seja um leve comprometimento cognitivo, disseram. As recomendações? Comer bem, dormir direito, fazer caminhadas, resolver palavras cruzadas, tudo muito genérico. E a gente tentou tudo. Mudamos a alimentação, fizemos sucos naturais, sopas cheias de nutrientes, incentivamos a leitura, até instalamos joguinhos de memória no tablet. Mas o resultado era mínimo. Um dia estava bem, no outro parecia perdida de novo. A sensação era de que estávamos sempre atrasados, mesmo fazendo tudo certo. E quando não há diagnóstico claro, não há tratamento específico.
É uma montanha-russa de tentativas. Foi aí que eu comecei a pesquisar por conta própria. Nada de soluções milagrosas, só queria entender melhor. Entrei em fóruns, vi palestras, li artigos, conversei com especialistas e um padrão começou a aparecer: a importância de certos nutrientes, vitaminas e minerais essenciais para o cérebro, que o corpo simplesmente para de absorver com o tempo. Foi aí que uma pergunta me despertou. E se o problema não fosse uma doença, mas sim uma carência? Algo simples, como uma vitamina que o corpo dela já não conseguia mais absorver? E foi essa pergunta que nos levou a uma nova etapa da nossa busca. Descobrimos algo que nunca ninguém tinha explicado com clareza. O cérebro também precisa ser alimentado, e às vezes o que ele mais precisa não é de mais estímulos, mas de mais nutrição. E isso não é teoria nova, nem coisa de internet. Pesquisas feitas há anos por universidades renomadas na Europa e nos Estados Unidos já apontavam para isso. Vitaminas que influenciam diretamente na memória, no humor, na concentração. E o mais curioso, são vitaminas básicas, que o corpo humano sempre precisou, mas que depois dos 65 ou 70 anos começam a ser mal absorvidas. O primeiro nome que apareceu várias vezes foi a vitamina B12. Ela é fundamental para o funcionamento do sistema nervoso. É ela que ajuda a formar a mielina, aquela capa que protege nossos neurônios e faz com que os sinais cerebrais cheguem rápido e claros. Quando a B12 falta, começam os esquecimentos, a confusão, a dificuldade com palavras, até mudanças de humor inexplicáveis. E o mais grave, os sintomas de deficiência de B12 podem parecer com os do Alzheimer. O pior? Mesmo com uma alimentação saudável, o corpo de uma pessoa idosa pode não conseguir absorver bem essa vitamina. Depois veio a vitamina D3, a famosa vitamina do sol. Muita gente acha que basta se expor ao sol para conseguir o suficiente, mas não é bem assim. A pele de pessoas mais velhas tem mais dificuldade de ativar a D3, e ela é essencial, não só para os ossos, mas também para o cérebro e para o bem-estar emocional. A falta dela pode causar aquela sensação de neblina mental, cansaço, até tristeza sem motivo. E claro, não dá para falar de saúde cerebral sem mencionar o ômega 3, especialmente o DHA, que é tipo o óleo do cérebro. Ele mantém a estrutura das células nervosas e facilita a comunicação entre elas. Quando falta, o cérebro literalmente perde flexibilidade, e isso afeta memória, foco, raciocínio. E sabe o que é mais comum? Que a pessoa idosa esteja com deficiência de todos esses nutrientes ao mesmo tempo, porque o sistema digestivo vai ficando mais lento, o estômago produz menos ácido, o intestino absorve menos, mesmo comendo direitinho. Chegamos a um dado assustador. Mais de 70% dos idosos têm níveis baixos de uma ou mais dessas vitaminas e nem sabem. A maioria acha que está apenas ficando velha, quando na verdade é o corpo pedindo socorro. Foi aí que tudo mudou na nossa forma de enxergar o que estava acontecendo com a minha mãe. Não era só manter a mente ativa, era o corpo dela dizendo que estava precisando de algo que não estava mais conseguindo produzir ou absorver sozinho. Com essa nova perspectiva, decidimos testar uma abordagem diferente. Nada milagroso, apenas um reforço nutricional aliado a acompanhamento médico. Conversamos com o médico dela, mostramos tudo o que pesquisamos, e com o aval dele começamos um protocolo bem simples, mas feito com cuidado. E quero te contar exatamente o que fizemos, porque talvez isso também possa te servir como ponto de partida. Começamos com a vitamina B12 em versão sublingual, porque, como expliquei antes, por via oral ela é mal absorvida em idosos. Todo dia de manhã, em jejum, ela colocava o comprimido debaixo da língua. Depois de algumas semanas, a mudança foi visível. Ela estava mais atenta, mais presente, menos frustrada. A segunda foi a D3. Mesmo saindo ao sol, o médico explicou que o corpo dela não estava produzindo o suficiente. Então passamos a dar a D3 junto com o café da manhã, em gotas ou cápsula, o que fosse mais prático. No segundo mês, notamos que ela estava com o humor mais estável, menos apática, com mais disposição. Depois veio o ômega 3, com fórmula rica em DHA. Uma cápsula por dia com o café da manhã. E aos poucos a concentração dela melhorou.
Já não ficava tanto tempo em branco, nem pulava de um assunto para outro sem nexo. Era como se o raciocínio começasse a fluir de novo. Incluímos também o magnésio, especialmente para ajudar no sono e na ansiedade. Passou a tomar à noite antes do jantar. E em poucos dias começou a dormir melhor, mais profundamente, sem tantas interrupções. Isso ajudou demais na recuperação do cérebro. Afinal, o sono é fundamental para a regeneração mental. Por fim, acrescentamos um complexo B completo, com vitaminas como B1, B6 e outras que trabalham juntas para dar mais energia mental e física. Foi a cereja do bolo. Ela parou de reclamar de cansaço, acordava com vontade de cozinhar, conversar, ler. Voltou a sorrir, voltou a ser ela. Tudo isso foi feito com acompanhamento médico e respeitando as doses certas para a idade e condição de saúde dela. Cada pessoa é única, então o que funcionou para minha mãe pode não funcionar igual para outra. Mas o que a gente viu foi real. Não foi mágica nem milagre, mas sim um processo lento, constante, que aos poucos trouxe de volta a luz que estava se apagando. Nos primeiros dias, a gente sabia que não veria mudanças drásticas. E tudo bem. Estávamos dispostos a ter paciência, porque o que mais importava era dar uma chance real ao corpo dela de se recuperar aos poucos. E foi o que aconteceu. Com mais ou menos 2 semanas, começamos a perceber os primeiros sinais, sutis mas reais. Antes de manhã, minha mãe ficava sentada na mesa olhando para o café, como se a mente ainda não tivesse acordado por completo. Agora, ela já começava a falar, perguntar coisas, comentar sobre algo que ouviu no rádio, até rir de algo que lia no jornal. Pequenos detalhes, mas que mostravam que algo estava voltando a funcionar. O humor dela também melhorou muito. Antes, estava sempre irritada com aquele peso emocional que parecia não sair. Com o tempo, começou a parecer mais leve, menos frustrada, mais ela mesma. E com 4 semanas de rotina, os efeitos ficaram mais claros ainda. A memória começou a falhar menos. Sabe aquele momento em que a pessoa vai pegar algo e esquece o que era? Acontecia quase todo dia antes, mas foi diminuindo. Ainda acontecia, claro, mas bem menos. E ela já não perguntava as mesmas coisas tantas vezes seguidas. Outra mudança que nos encheu de esperança foi nas conversas em família. Antes ela ficava quieta, só escutando. Às vezes, só balançava a cabeça como quem não quer se perder. Mas agora, ela começou a se meter de novo, a dar opinião, a lembrar histórias, a nos fazer rir. Um dia, no meio do almoço, ela falou: "Não sei o que vocês estão fazendo comigo, mas estou me sentindo mais viva." Aquilo me emocionou profundamente. Era a minha mãe voltando. A rotina dela também mudou muito. Dormia melhor, acordava com mais energia, conseguia manter o foco nas tarefas do dia. Assistia a um filme inteiro sem se perder no meio. Lia uma revista do começo ao fim. Coisas simples, mas que significam muito quando alguém começa a recuperar o que parecia perdido. Na consulta seguinte, o próprio médico notou a diferença. Comentou que esse tipo de melhora pode sim estar ligado à boa nutrição cerebral e que, às vezes, pequenos ajustes fazem uma diferença enorme, principalmente se forem feitos no tempo certo. E aqui eu preciso reforçar uma coisa: isso não foi cura. Minha mãe continua sendo uma senhora de idade. Tem dias bons e dias mais lentos. Ainda esquece coisas, ainda se enrola com palavras de vez em quando. Mas a diferença entre o que ela era antes e o que é hoje é gigantesca. É como se o cérebro dela tivesse reacendido uma luz que já estava quase se apagando. Não voltamos no tempo, mas ganhamos qualidade de vida. E isso, pra gente, já vale tudo. Porque não se trata de rejuvenescer, mas de viver com mais dignidade, com mais clareza, com mais presença. E isso sim é possível. Hoje minha mãe está muito melhor. Não perfeita, claro, mas muito mais lúcida, mais animada, mais viva do que há alguns meses. E sabe o que é mais bonito? Foi algo que a gente conquistou com dedicação, com constância e, acima de tudo, com amor. A base disso tudo continua sendo o protocolo diário de suplementação. Todas as manhãs, assim que acorda, ela toma sua B12 sublingual, o ômega 3, o complexo B, a D3 e, no fim da tarde, o magnésio. Mas não paramos por aí. Também mudamos a alimentação dela. Hoje,
Ela consome menos industrializados, mais frutas, vegetais frescos e muita água. A gente entendeu que o cérebro também precisa de comida de verdade. Cada pedacinho de alimento nutritivo é um passo na direção certa. Outra coisa que virou rotina são as caminhadas. Às vezes, ela anda só 10 minutinhos, outras vezes meia hora. O importante não é a distância, mas o hábito. Caminhar ajuda a oxigenar o cérebro e faz bem para o corpo todo. E mais do que isso, virou o momento preferido dela no dia. Ela mesma diz que sente a cabeça clarear depois de andar um pouco. Além disso, incluímos atividades leves para manter a mente ativa. Palavras cruzadas, jogos de memória, leitura, não para aprender algo novo, mas para manter o cérebro funcionando como um músculo que precisa ser exercitado com carinho. E mantemos uma rotina bem estruturada. Ela acorda no mesmo horário, toma café com calma, tem um tempo para leitura, faz sua caminhada, almoça no horário e à noite algo tranquilo, uma infusão, uma conversa leve, algo que traga paz. E sabe o que também fez uma enorme diferença? Evitar o isolamento. Minha mãe não vive sozinha. Está cercada de carinho e de atenção. Mesmo quando ela se sente fora de ritmo, a gente inclui ela em tudo, nas decisões da casa, nas conversas, nas pequenas comemorações, porque se sentir útil é fundamental para manter a mente viva. Deseja alterar algo? Ou posso continuar para a próxima e última sessão? Perfeito! Aqui está a quarta e última sessão do roteiro, finalizando a narrativa de forma envolvente e com chamadas para ação adequadas ao vídeo e ao canal. Uma coisa que aprendemos nesse processo é que quando uma pessoa idosa se sente invisível, ela começa a se apagar por dentro. Mas quando ela percebe que ainda tem um lugar, que ainda é importante, aquela chama interior continua acesa. E é aí que entra o papel da família. Ter paciência quando ela repete uma história, escutar com atenção mesmo quando se perde no meio da frase, abraçá-la mesmo quando ela não pede, contar sobre o dia, pedir a opinião dela, mostrar que ela ainda é parte essencial da vida de todos. Isso nenhuma vitamina substitui. Isso é cuidado. Isso é amor. Hoje, minha mãe já não tem mais tanto medo de esquecer uma palavra no meio da frase. Já não se desespera se não lembra o nome de alguém, porque agora ela sabe que isso não a define. E mesmo nos dias em que está mais lenta, ela se sente viva, acolhida, parte da nossa rotina. Então, se você está passando por algo parecido, quero que saiba que é possível sim melhorar. Com informação, com acompanhamento médico, com muito amor e dedicação. Nada disso é fácil, mas também não é impossível. E cada pequeno passo vale a pena quando a gente vê quem a gente ama recuperando aquele brilho no olhar. Tudo que compartilhei aqui veio da nossa experiência real com minha mãe. Foi fruto de muita pesquisa, conversas com profissionais e principalmente de escutar com atenção os sinais do corpo dela. Mas é importante lembrar, nem todo esquecimento é causado por falta de vitaminas. Por isso, o primeiro passo deve sempre ser procurar um médico. No nosso caso, só seguimos com os suplementos depois de exames e orientações médicas. Isso fez toda a diferença, porque agimos com segurança. Se alguém que você ama está começando a se esquecer de coisas simples, a se confundir com frequência, a mudar de humor ou comportamento, não ignore. O corpo avisa antes que o problema fique grande. E muitas vezes, se a gente escuta com atenção e age a tempo, consegue evitar que piore. Mesmo que já exista um diagnóstico mais sério como Alzheimer, Parkinson ou demência, ainda assim é possível oferecer uma vida com mais qualidade, mais bem-estar e mais presença. As vitaminas não são cura, mas podem ser parte de um cuidado mais completo. E, por favor, nada de se automedicar. Cada organismo é único. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. O ideal é sempre fazer tudo com acompanhamento, porque se o corpo já está fragilizado, o cuidado tem que ser redobrado. E nunca é tarde para começar. Outra coisa muito importante, não subestime os sinais sutis, aqueles pequenos esquecimentos, o desânimo fora do comum, a dificuldade de seguir uma conversa. Isso tudo pode ser só o começo. Mas se a gente age com carinho, com atenção e responsabilidade, os resultados podem ser surpreendentes.
Com a minha mãe, a transformação foi lenta, mas verdadeira. E ver ela voltar a sorrir com clareza foi um presente que eu nunca vou esquecer. Te convido agora a fazer parte dessa conversa. Conta para mim aqui nos comentários. Você ou alguém da sua família está passando por algo assim? O que tem feito? O que funcionou para vocês? Quero muito saber da sua história. E se esse vídeo te tocou, te ajudou a refletir ou te deu uma ideia nova, deixa seu like, compartilha com quem pode se beneficiar disso e se inscreve no canal. A gente vai continuar falando sobre saúde, envelhecimento e como cuidar de quem amamos com sabedoria e afeto. Porque envelhecer não precisa ser sinônimo de perda. Pode ser um recomeço. E a jornada fica muito mais leve quando a gente anda junto. Obrigado por assistir até aqui. E de coração, obrigado por ser essa pessoa que cuida com amor. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!